Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Meus amigos, rogamos a Deus nessa noite que nos abençoe e nos dê a sua paz. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Essa palavra conhecida de todos nós, de tempos muito antigos, assume um significado nos dias atuais bastante curioso, porque toda vez que escutamos a palavra sacrifício, é natural que a nossa memória nos conduza a lembrar de sacrifícios materiais. As antigas civilizações costumavam oferecer esses sacrifícios a Deus como forma de solicitar o perdão dos seus pecados ou a bênção para as suas vidas. E desde priscas eras que o homem tem se relacionado com Deus de forma superficial. Na época do legislador hebreu Moisés, costumava-se fazer esses sacrifícios de animais, sacrifícios de crianças, de moças virgens. A civilização romana costumava também dirigir esses sacrifícios aos deuses, Platão, Mercúrio, os deuses que lhes trariam as bênçãos das conquistas, das vitórias nas guerras, que lhe trariam a fortuna. Mas, afinal de contas, o que significa sacrificar-se? O que Jesus quis trazer para nós, o que desejava Ele que nós fizéssemos para honrar a Deus, por assim dizer. E lembramos de uma história narrada pelo Espírito Joana de Ângeles, que nos traz a notícia de que, logo após a crucificação de Jesus, quando ele foi condenado por juízes omissos, que tinham interesses ignóbeis, que levou o Filho de Deus à crucificação, ali, ainda nos momentos finais, Jesus haveria de olhar para João, o menino de 16 anos, o seu discípulo muito amado, e diria a João: Filho, aí está a tua mãe, dirigindo-se ele, Jesus, à sua própria mãe Maria. Mulher, aí está o teu filho. E depois que Jesus retorna, então, João leva Maria para morar com ele na cidade de Éfeso, e ali envelhecem até os últimos dias. Éfeso era uma cidade localizada no alto, que do promontório dava para observar as embarcações, os pescadores no mar. Ao cair da tarde, João então começa a lembrar do episódio em que as criancinhas correm até Jesus e os apóstolos tentam afastar as crianças, e Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque todo aquele que não tiver a pureza de uma criança, esse não entrará no reino dos céus. E João lembrava de uma criança que Jesus colocou no colo, e ali ele próprio acariciava os cabelos,
e aquela criancinha balançava as pernas. E, por uma dessas coincidências que nós, encarnados, não conseguimos ainda penetrar, então chamamos de coincidência, essa mesma criança, João, haveria de encontrá-la com 8 anos de idade e levou-o então para a sua casa para que ela recebesse a educação e o carinho e o afeto de João e Maria. Esse garotinho chamaria-se Inácio de Antioquia. Inácio havia tomado contato com a vida de Jesus através do seu discípulo e da sua mãe, e aqueles ensinamentos haviam penetrado em seu coração. Porque a criatura humana, ela, quando permite que as palavras de Jesus penetrem no seu íntimo, isso lhe causa uma transformação da vida, do modo de agir, da maneira de ver a própria vida. E Inácio havia se tornado um pregador fervoroso que falava sobre Jesus, sobre o reino dos céus, sobre as boas novas que haveria de libertar o homem dos sofrimentos humanos da terra. Como naquela época, todos aqueles que seguissem o carpinteiro Nazareno, que havia sido crucificado por ir de encontro às autoridades, aos sacerdotes, começaram a ser perseguidos e eram levados para a arena romana, para divertirem então a plebe enlouquecida nos espetáculos do circo Máximo, que atirava as feras vindas da África, os tigres, e ali um verdadeiro massacre era operado em cima dos seguidores do carpinteiro miserável que havia sido condenado à crucificação. Inácio falava então de Jesus até que chegou o dia de sua prisão. Foi recolhido e atirado então nas catacumbas, nos calabouços, onde os cristãos ficavam aprisionados até o dia adredemente marcado do espetáculo. Inácio, portanto, foi conduzido pelo soldado, pelo legionário, pela Via Ápia. E quando chegou então no alto da colina, conduzido pelo soldado inclemente, ele vislumbrou Roma. E quando ele viu então a beleza daquela cidade, a pujança, ele sorriu. O soldado naturalmente não compreendeu e lhe perguntou de imediato: tu estás sorrindo? Tu sabes que tu vais morrer? Ainda essa semana tu irás ser conduzido à arena do circo e vais morrer e tu sorris? E na mente de Inácio, ele recobra na sua memória a beleza da Galileia, a caminhada de Jesus, curando paralíticos, fazendo surdos escutarem novamente a melodia dos ventos, cegos terem a visão restituída, leprosos terem a saúde restaurada. Inácio lembra de Jesus, ainda no monte, dizendo então para aquele povo sofredor que bem-aventurados eram os aflitos do mundo, pois esses receberiam o consolo de Deus. Inácio olha para o soldado e sorri. O soldado, então, inconformado, lança novamente a pergunta a Inácio: por que, então, sabendo que tu vais morrer, tu estás sorrindo? Inácio diz: eu sorrio pela beleza dessa cidade, pelo casario de mármore, pelas estátuas que brilham com os raios de sol.
pelas águas do Tibre de prata. Eu sorrio quando eu vejo tanta beleza que foi dada a vocês, que sois adúlteros, corrompidos, abutres que voam sobre o cadáver das gerações vencidas. Se Deus oferece uma cidade assim para vocês, imagine o que Ele reserva para aqueles que lhe doam a própria vida. E o legionário então admira-se, porque a coragem daquele homem, mesmo sabendo que ia morrer, e o seu semblante permanece inabalável. Inácio desejava oferecer, se preciso fosse, a vida a Jesus. E então é conduzido para as catacumbas e ali fala para os cristãos que também já estavam condenados à morte sobre Jesus e o seu reino, sobre as blandícias, as recompensas daquele que se dedica a seguir o Filho de Deus. E então, chegando no dia, os portões são abertos, os cristãos atirados no centro do circo máximo, a plebe enlouquecida pelos espetáculos trazidos novamente pelo imperador nas políticas de pão e circo. E ali então os cristãos são atirados e os tigres são soltos. Há uma semana sem se alimentar. Pedaços de carne eram lançados para espicaçar o paladar das feras. E então os cristãos são atirados ali, e Inácio então abre os braços e aguarda a patada que viria no tórax, rasgando ossos e músculos. E então ele retornaria à vida espiritual. Só que dá-se um fenômeno curioso. As feras atacam os cristãos, destroem aqueles homens, e quando Inácio abre os olhos, ele permanecia vivo. Os leões, já saciados pela fome, se encontravam preguiçosos, deitados, e Inácio não compreende. Questiona ele dentro de si próprio: mas Senhor, logo eu, Senhor, que queria doar a minha vida a Ti, fui poupado. Ser poupado em vida é o mesmo que a morte. E ele fica inconformado até que visualiza um ser espiritual que ele diz assim: Inácio, o sacrifício que Deus quer de ti é muito maior. Morrer de uma simples patada de um tigre é muito pouco para ti. Deus pedirá a ti um sacrifício maior ainda. Tu viverás. Viverás ante a incompreensão daqueles que tu mais ama. Viverás no meio dos homens que não te entendem, que te atacarão, que farão com que tu passes pelas dores e as dificuldades da vida. O que Deus quer de ti, Inácio, é um sacrifício muito maior. Naquela época, aquele que era poupado de morrer na arena só conseguia isso sob uma condição: se abjurasse, se renunciasse a Jesus, se voltasse atrás e negasse, ou o próprio Cristo teria a vida poupada. Quando Inácio então é retirado do circo, automaticamente o seu próprio povo o acusa de ter abjurado, de ter negado a Jesus. Ele então começa a conviver em meio à incompreensão daqueles a quem ele amava. Só que ele toma uma atitude.
ele não se defende nem se justifica. Porque aquele que escolhe caminhar com Jesus não perde tempo em tomar essa atitude. Ele segue até seus últimos dias e vive a sua vida mediante os ensinamentos que haviam sido trazidos a ele ainda como criança. Deus lhe pediria, portanto, o verdadeiro sacrifício, o sacrifício mais agradável. Porque nos tempos atuais, o que as religiões modernas pedem são os sacrifícios superficiais. São os donativos, são os dízimos, as contribuições financeiras, os rituais improdutivos que nada transformam o homem. O homem dirige-se para o templo, para a igreja, para participar de um culto religioso e de lá sai em nada transformado. A religião para ele, portanto, serve apenas como um ritual de sociedade, onde muitas vezes ele marca ali um encontro aos sábados ou aos domingos. Aguarda ele, portanto, uma relação de troca com Deus, onde eu dando isso, a vida vai me abençoar com aquilo. Uma espécie de relação de troca, onde se a minha vida financeiramente vai bem, é porque Deus me abençoa. Se eu passo por dificuldade, é porque Deus está diante de mim. O homem do século XXI, aquele que raciocina, que questiona-se, não consegue mais aceitar esse tipo de dogma. Essa imagem de Deus, muito mais parecida com o homem do que o homem à sua imagem e semelhança. Sacrificar-se, portanto, na proposta espírita, na proposta de Jesus, é sacrificar a você próprio, a mim próprio, calar diante do insulto, mesmo quando eu tenho razão, mesmo quando eu estou com toda a razão e todo o direito de reagir, de dar o troco, eu prefiro calar e olhar para aquele que me agride como um doente, como alguém que padece de mais misericórdia do que eu mesmo. Na proposta do Cristo, seria dar a outra face. É fácil, meus irmãos, dar a outra face nos tempos atuais? Quando se fala, por exemplo, que o melhor para combater a criminalidade seria nós empunharmos uma arma de fogo para nos proteger? Seria isso? Será esse o sacrifício que Jesus pede a nós? Porque estamos numa sociedade predominantemente machista. Se recebemos um ataque na rua, muitas vezes no trabalho, aquele que está do nosso lado pergunta de imediato: e você vai engolir isso? Você vai levar esse desaforo para casa? Você é um homem ou é um rato? É assim? Muitas vezes a própria companheira, a nossa esposa que está conosco, no momento em que vê a cena, pergunta para o marido: e você não vai fazer nada não? Eu me casei com um homem ou com um rato? Porque ela quer estar com o vencedor, com o poderoso, com aquele que esmaga, com aquele que pisa e volta para casa como o vencedor. Será que é o vencedor mesmo? Será que ao deitar à noite a cabeça no travesseiro e lembrar do que houve, o sentimento que a criatura tem é de ter sido o vencedor? A proposta que o Espiritismo nos traz é que vencedor é aquele que vence a si próprio. É aquele que tem a reação diferente do que todos aguardam. Sim, porque qualquer animal reage.
Se você pisar no rabo de um cachorro, ele morde automaticamente, porque não tem o senso moral para avaliar a situação. Mas a criatura humana não. A criatura humana tem a capacidade de analisar a situação e escolher qual a conduta que vai tomar. Ah, mas eu me sinto mal. Se eu engolir um desaforo e for para minha casa, aquilo fica moendo, remoendo, eu fico a semana toda, eu adoeço. Ou eu boto para fora, ou eu adoeço. Então é preciso que eu analise o que há dentro de mim que me fere tanto. Porque há pessoas que são feridas pelas mínimas coisas. A pessoa é uma ferida andando. É o médium, por exemplo, que participa do trabalho e que naturalmente, tendo a psicografia colocada para análise, o que recomenda Allan Kardec, se sente melindrado porque o texto foi colocado para ser analisado. É o familiar que muitas vezes chamado pelo pai, pela mãe ou pelo próprio filho a analisar as suas atitudes, pergunta de imediato: e você está contra mim? Ora, por que essa reação? Porque todas as vezes que alguém nos chama à reflexão, está contra nós. Não, um amigo meu é o que me dá razão. Se vier conversar comigo para me tirar a razão, esse não é meu amigo. É? Tem certeza que o melhor amigo é sempre aquele que lhe apoia? Porque há amigos que costumam apoiar os outros quando estão na beira do abismo. Falta só um empurrãozinho. Aí ele vem e dá o empurrão. É esse o seu amigo? Jesus, certa feita, caminhando com os discípulos, Judas se dirigiu a ele e disse: Senhor, hoje eu consegui alguns donativos, algumas ajudas, para que possamos então dar prosseguimento à nossa obra. E Jesus então, percebendo, detectando no discípulo a preocupação excessiva com a questão pecuniária, ele recomenda a Judas: cuidado para que essa bolsa onde ele carregava as moedas não se torne muito pesada para ti, porque já detectava aquela deficiência do discípulo. Mas o mais belo da sua mensagem é que ele não desistia de nós. Ele andava conosco, convivia com as nossas mazelas, mas acreditando que a criatura humana tinha a capacidade de superação. O próprio Pedro, que o acompanhava, que certa feita lhe disse que teria coragem de doar a própria vida a ele, se fosse necessário, Jesus lhe diz: em verdade eu te digo que tu ainda irás me negar 3 vezes. Diz a Pedro, vislumbrando no discípulo a sua limitação. Eram pescadores ignorantes, que não entendiam ao certo qual era o reino que Jesus estava trazendo. Não era o reino que esperavam os judeus, que iria ser construído através de um líder militar, que iria vencer o domínio romano. Não. O próprio Jesus de Nazaré havia de viver o maior sacrifício, que era doar a própria vida, para que os seus ensinamentos alcançassem a exemplificação máxima. Porque se aquilo que eu falo eu não vivo, são apenas palavras ao vento. Jesus, então, exemplificaria na prática aquilo que ele falava. E então, quando ele é aprisionado e levado então para o calabouço, Pedro, sendo visto por alguns que estavam ali, diz: esse homem
esse homem, ele seguia o carpinteiro. E Pedro olha e diz: quem? Eu? Não conheço nem esse homem. Aí nega Jesus pela primeira vez. E depois ele nega mais 2 vezes, cumprindo-se então a profecia que o próprio Jesus havia exarado. Mas, quando Jesus está ali preso atrás das grades, Pedro aproxima-se dele. E então, olhando o seu mestre, olho no olho, as lágrimas escorrem e ele lembra que ele próprio havia negado Jesus por 3 vezes. O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, relata essa cena e diz que Jesus, então, vendo a fraqueza ainda do discípulo, reconhece as suas limitações e compreende que ele chegaria no momento de seu sacrifício. E quando chega a hora suprema de Pedro, que também vai à cruz, no momento em que os soldados estão preparando a sua crucificação, Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não tinha dignidade para ser colocado na mesma posição de Jesus. Essa redenção da criatura humana é belíssima, porque lembra que todos somos capazes de fazer sacrifícios diários. É o sacrifício do doente familiar difícil, do filho problemático, que muitas vezes a mãe ou o pai aguenta dentro de casa os seus caprichos, os seus desequilíbrios, por muito o amar. Sofre. Não sei se aqui tem algum pai que já passou pela problemática do problema das drogas dentro de casa, onde o próprio filho vende o que tem dentro de casa para comprar droga. E vemos mães que não desistem. Certa feita vimos uma reportagem na TV onde a mãe, no desespero para tentar ajudar o filho dependente de drogas, foi morar embaixo da ponte junto com ele. É claro que esse movimento está sujeito a críticas. Com certeza não vai faltar quem diga: mas isso é um absurdo, uma mãe destruir a sua vida por um filho viciado, que não quer mudar, que não quer deixar esse tipo de vida, e a mãe acabar com a própria vida. Mas é o amor que muitas vezes não obedece aos limites da racionalidade humana. E ela foi morar sem precisar debaixo do viaduto para tentar salvar o filho. São sacrifícios desconhecidos por nós. Porque sacrifício é difícil. Se fosse fácil, era sacrifácio. Mas não, é sacrifício porque envolve renúncia. E renunciar não é fácil. Deixar o conforto, deixar a minha casa, onde eu estou agasalhado do frio, assistindo o meu filminho, comendo a minha pizza num domingo à noite, para ir distribuir um copo de sopa para quem passa fome, é difícil, porque envolve de mim a libertação do comodismo, da preguiça. E a casa espírita, participar de um estudo, refletir sobre os valores da alma do espírito, quando eu posso estar em casa assistindo a novela, curtindo aquele momento vazio, sem significado, é difícil para mim, sim. Mas quando a criatura quebra o limite, quebra a barreira do comodismo, ela experimenta emoções diferentes. Ela experimenta alegrias diferentes.
Ela sente dentro de si uma coisa que não sabe definir, mas que lhe traz paz, que lhe traz satisfação. Basta fazermos aqui um exercício rápido. Se todos aqui lembrarem de um momento que conseguiu ajudar alguém, um momento onde você estendeu a mão para alguém. Esse alguém pode ser alguém dentro de sua casa. Um momento que você fez o bem, o que é que ocorre? A criatura sente dentro dela uma coisa boa, uma lembrança boa. Isso Jesus traria para nós de outra forma. Ele traria para nós, dizendo a nós o que ele disse para a mulher samaritana, que estava ali à beira do poço, recolhendo água. Jesus aproxima-se, Jesus era judeu e a mulher era samaritana. Os judeus não tinham boas relações com os samaritanos, simplesmente porque cada povo tinha uma maneira especial de adorar a Deus. Os samaritanos adoravam a Deus no Monte Corazim. Os judeus adoravam a Deus no Templo de Jerusalém. Por conta de uma bobagem como essa, residia aí uma grande parte de sua dificuldade. E Jesus, aproximando-se da samaritana, ela estranha o movimento e pergunta: mas tu estás a falar comigo que sou samaritana? E Jesus, observando aquela mulher buscando água para matar a sede do corpo, lhe diz: se tu tomares da água que eu tenho para te dar, nunca mais tu terás sede. Isso é de uma profundidade psicológica formidável. Porque que sede era essa que Jesus queria matar naquela mulher? Era a sede orgânica? Era a sede da boca? Não. Era a sede de paz. Porque ele sabia que ela, apesar de manter um matrimônio, ela não era feliz. Porque tinha atitudes fora do matrimônio. Ele sabia que ela não estava plena, que ela se sentia vazia por dentro. E ele disse: se tu tomares da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terás sede. E nós? Qual a nossa sede? A nossa sede é a sede de ter, é a sede de fruir, é a sede de gozar, é a sede de ser poderoso, é a sede de dinheiro, é a sede que nós temos que nunca acaba. Que vamos ao shopping, compramos, voltamos para casa com as sacolas cheias. Chegamos em casa, abrimos os pacotes, sentimos aquela sensação de satisfação, do prazer de consumir, de ter. E horas depois, aquelas coisas vão perdendo o significado. Por quê? Porque somos espíritos, não somos um corpo. O corpo é a vestimenta transitória que utilizamos. Mas para nós, o desenvolvimento das faculdades morais, do amor, da capacidade de superar os nossos vícios, esse sim é o objetivo primário da reencarnação na face da Terra. Não sabemos até quando estaremos aqui, quando seremos chamados a voltar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a uma semana. O que levaremos de volta para o mundo espiritual? Quando chegarmos do lado de lá, se é que existe o lado de lá. Porque nós falamos assim, nós dizemos, aqui é o lado de cá, e o mundo espiritual é o lado de lá. É uma bobagem. O mundo espiritual está aqui, interpenetrando-se no mundo da matéria.
Estamos em contato frequente com os espíritos que não têm um corpo de carne e osso. Nas palavras de Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Qual o sacrifício, então, Deus quer de nós? É do donativo? É do dízimo? Que adianta? Que ele diria sobre isso? Diria assim: se vós tendes uma oferenda e chegares ao pé do altar e lembrares que alguém tem uma queixa de ti ou que tens uma discórdia com alguém, deixai essa oferenda no altar e vai te reconciliar com o teu adversário. Depois tu voltas e faz a tua oferenda. Veja que coisa profunda. Ele aí quer dizer que a oferenda em si, a doação em si, não é o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim é a doação de mim mesmo. É o sacrifício do meu orgulho. É a capacidade que eu tenho de muitas vezes dizer a quem eu ofendi: ô fulano, num jeito camusim de falar, desculpa aí. Desculpa aí, eu estava de cabeça quente. Eu não queria lhe ofender, não. Saiu sem querer. Você me desculpa? Aí fulano fica olhando ali, né? Aí vem aquela tentação, porque a gente é assim. A gente, quando alguém nos pede desculpa, a gente se sente poderoso. Pronto, agora eu vou pisar nele até ele sofrer o que ele me fez. É outro espírito inferior que se arrasta. Aí se ele tiver alguma luzinha dentro dele, ele vai dizer: tá certo, fulano. Tu estava de cabeça quente, eu vou relevar. Afinal de contas, a gente está junto, né? E todo mundo erra. Veja que movimento belíssimo. Essa semana eu estava lendo sobre Dimas. Dimas, o ladrão que se encontrava ao lado de Jesus. Ali na crucificação, quando o povo judeu preferiu Barrabás a Jesus, aos pés de sua cruz estava Maria de Nazaré, sentindo toda a dor de ver um filho que havia sido só amor, estar preso a uma cruz com os pregos atravessando as suas mãos. Mas ao lado da cruz de Jesus estava também de braços abertos, com os pulsos varados, Dimas. A mãe de Dimas lembrava dele, ainda pequena. Quando corria e trazia alguma coisa da rua, ela perguntava: meu filho, de onde você trouxe isso? E ela percebia ali já o desvio moral que o filho estava incorrendo. Dimas havia de ter errado, como todas as criaturas humanas na terra, que sabem o que é certo, que sabem o que devem fazer, mas não fazem porque os seus vícios ainda lhe escravizam. Às vezes eu até sei o que é certo, mas eu não consigo fazer o que é certo, porque na hora H vem o vício. E aí eu digo: eu vou fazer só dessa vezinha. Sou empresário, estou no comércio. Aí sei que não devo trapacear com ninguém. Aí eu digo: eu vou fazer só dessa vezinha. Porque Deus é Pai, Ele vai me perdoar. E a gente vai repetindo, até que um dia a gente é exatamente aquilo. É um repetidor de atitudes errôneas. A mãe de Dimas então lembrava-se dos primeiros desvios do filho. Mas Dimas, quando estava ali próximo a Jesus, caiu em si. Como a gente diz na linguagem moderna, popular, a ficha caiu. Ele entendeu os seus equívocos e olha para Jesus e diz: Senhor, quando entrares no paraíso,
lembra-te de mim, Senhor. É um amor infinito de Deus por nós. Porque não nos atira no inferno. Não nos atira no inferno. Ele permite que nós vivamos o céu que podemos viver ou o inferno que queremos viver. Os espíritos diriam na codificação: analisai se nas raízes dos teus sofrimentos não se encontra a cobiça, a avareza, o egoísmo, o orgulho. Analisai se a maioria dos teus sofrimentos não tem causas atuais e não causas anteriores do passado, porque achamos que tudo vem do passado, quando na maioria das vezes a maioria dos nossos sofrimentos são de causas presentes. E identificareis aí, dizem os espíritos, as causas de tuas aflições. Jesus identificava isso em nós. Mas ele não condenava a criatura em si. Ele condenava a atitude. Mulher, aonde estão os teus juízes com a mulher adúltera, que estava para ser apedrejada? Aonde estão os teus juízes? Eles já haviam ido embora, porque Jesus já haveria perguntado que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E eles começam a soltar as pedras e começam a se afastar, porque estavam cheios de defeitos morais também. E Jesus então chega até ela e diz: aonde estão os teus juízes? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Mas ele dá uma recomendação no final. Ele diz: vai e não tornes a pecar. Não tornes a repetir o mesmo erro, para que algo de pior não te aconteça. Então esse movimento é um movimento belíssimo, daquele que diz para nós: depende de ti. A semeadura é tua. Tu vais semear o que tu quiser. Se tua semeadura for de amargura, for de revolta, for de ódio, tu irás colher os mesmos sentimentos, porque a vida nos devolve aquilo que jogamos para ela. O verdadeiro sacrifício, então, que Deus quer de nós, é o sacrifício de nosso orgulho, é o sacrifício de nosso egoísmo, é o sacrifício de um pedacinho de nosso tempo, Ah, mas eu não tenho tempo para nada. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você trabalha muito, você não tem tempo para nada. Para nada, você não tem tempo para nada. Mas alguém lhe diz assim: fulano, tu que mora em Camusim, tem R$1.000 para tu buscar lá em Gravatar. Tu arruma tempo para ir buscar os R$1.000? Arruma, não arruma? Arruma. Sabe por quê? Porque tempo é uma questão de prioridade. Nós temos tempo para aquilo que é prioridade para nós. Para aquilo que não é prioridade para nós, nós não temos tempo. Então, se é prioridade para mim ir à casa espírita uma vez por semana, pelo menos, para que eu ali me conecte com Deus, entre num estado de harmonia ali, mental, esquecer um pouco dos meus problemas, para me conectar a Deus, eu arrumo tempo para isso. Mas se isso não for prioridade minha, eu não vou arrumar tempo, não. Então, o nosso caminho é feito das escolhas que nos apetecem. Jesus diria isso dizendo: o teu coração está onde está o teu tesouro. Então, se o meu tesouro é só dinheiro, meu coração vai estar no dinheiro. Se o meu tesouro é vícios, o meu coração vai estar nos vícios. Esse trabalho de análise do espírito é a função primordial
do Espiritismo como doutrina na face da terra. Inácio, portanto, perguntaria a Jesus: mas, Senhor, eu fui poupado, Senhor, eu que queria dar a vida a Ti. Ser poupado em vida é o mesmo que a morte. E o anjo espiritual diria a Inácio: morrer, Inácio, é muito fácil. Deus quer de ti um sacrifício muito maior. Tu viverás. Pensemos nisso. Um forte abraço e muita paz. Aquietemos os nossos corações. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Tu, Senhor, que conheces cada um de nós na intimidade mais profunda, gostaríamos, Senhor, de Te agradecer por tudo que temos, por tudo que somos. Obrigado, Senhor, pelo alimento de cada dia. Obrigado pelas vestes que nos agasalham do frio. Obrigado, Senhor, pela família que temos. Pelo Espiritismo, Senhor, esse farol que nos guia, que nos norteia nos caminhos da existência humana. Senhor Jesus, gostaríamos de Te rogar, Senhor, de Te pedir nada de material, Senhor. Gostaríamos de Te pedir hoje coragem para viver. Forças, Senhor, para suportar aquilo que não podemos modificar. E esperança, Senhor, em dias melhores. Não deixes, Senhor, que a confiança e a fé no futuro se afastem de nossos corações. Dai-nos a capacidade, Jesus, de receber do nosso anjo de guarda, dos amigos espirituais, as intuições, os conselhos de que necessitamos em nossa caminhada. Abençoa, Senhor, essa cidade. Leva esperança e fé para aqueles que se encontram desalentados, sofridos, desanimados, dentro de seus quartos, Senhor, achando que foram esquecidos por Deus. Nós oramos por eles, por aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais. Ide, Senhor, até eles, nos presídios, em nossas famílias, Senhor. Envia os anjos espirituais, cumpridores de Tua vontade, para socorrer a criatura humana na terra, que padece de misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que temos. Que assim seja.